de algo saudável, né? Mas algumas pessoas que fazem parte desse nosso grupo de convivência, e eu gosto muito de uma expressão que alguns autores usam, que são as amizades espirituais. Nós precisamos delas, de amigos e de amigas. E na chamada, inclusive, que gravei semana passada, falando a respeito do nosso encontro e de tantos estudos que eu venho fazendo a respeito, a solidão, ela se manifesta de diversas formas e a gente vai se encontrar em alguma delas. Uma delas é a situação das perdas. E por vezes as perdas, a morte de alguém próximo, pode nos levar para esse lugar de solidão. Por vezes, um divórcio. Por vezes, um rompimento. O envelhecimento pode nos levar para esse lugar da solidão. E veja, a gente precisa fazer uma distinção importante de solidão em relação a silêncio e solitude. Num desses estudos, eu usei essa expressão no vídeo, diz que a solidão não está só sozinha, ela está vazia. Então, esta é uma solidão de isolamento, muitas vezes de abandono, até de autoabandono. É diferente do silêncio, a gente precisa, sim, se escutar, se recolher e se escutar. Escutar a Deus. E saindo deste lugar, a gente vai para os relacionamentos. E eu, estudando o tema, eu lembrei, né? Quando os discípulos estão com Jesus e no alto ali do monte, e eles têm ali revelações, eles não querem descer, eles querem ficar lá. E Jesus diz: não, a vida está acontecendo lá embaixo, tem que descer, tem que acolher as pessoas doentes, tem que abraçar as pessoas, tem que anunciar o reino. Então, a gente vai percebendo essas situações e vai também se dando conta a importância do silêncio. E eu tive uma experiência muito interessante ano passado, pastor Bruno. Eu participei de um retiro de silêncio. Foram 2 dias e meio. Mas eu não me senti sozinha. Eu não me senti sozinha. Eu sabia que naquele processo de uma busca mais consciente de Deus, e de uma percepção das pessoas ao meu redor. Porque no final nós tivemos uma partilha. E o quanto aquelas partilhas nos levaram para esse lugar de pessoas mais inteiras, mais plenas para os relacionamentos. É verdade, alguns relacionamentos estão adoecidos e nos adoecem. São tóxicos e a gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria para perceber a hora que a gente se distancia de um relacionamento que está nos adoecendo. Ou que a gente pode estar adoecendo alguém também, né? Mas é diferente. Então, a solidão, ela está nesse lugar de um autoabandono, a gente usa uma expressão do desamparo aprendido. A gente se coloca nesse desamparo e fica lá. E eu gosto muito de pensar, a Bíblia para mim é um livro lindo demais, inspirador demais, desafiador demais. Eu gosto de pensar em Ruth e Noemi, porque quando elas voltam para Belém e Ruth diz: eu vou com você, mesmo não sendo o meu povo, mas agora passa a ser meu Deus. Noemi, ela está tão deprimida, ela está tão amarga, que ela pede às vizinhas que não a chamem de Noemi, a chamem de Mara, amarga. E ali, sem ter, inclusive, do que se alimentar, é Ruth que diz: Noemi, eu vou aos campos buscar alimento para nós.
Então, os amigos nos salvam. Então, digo a você, IBAB Online, irmãos queridos, irmãs queridas, o online é maravilhoso, ele nos ajuda, mas as conexões de vínculos, de pessoas, sim, que a partir do que acontece no IBAB Online, você, meu irmão, minha irmã, seja inspirado, inspirada a cultivar essas relações pessoais. Porque se a gente ficar confinado só aqui, nós vamos adoecer. E não é a proposta, né, pastor Bruno? A proposta é, a partir do que acontece aqui, a partir dessa experiência, a gente sai mais renovado, mais inteiro, mais pleno, mais convicto de que a gente precisa de pessoas. E nessa reverência que eu fiz, quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, o Ed, meu marido, ele cunhou uma frase que marcou a gente, nos marca até hoje. Ele diz: pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. E nós precisamos de Deus e de pessoas. E as pessoas precisam de nós como pessoas. Então, a gente vai se dando conta de uma realidade e de um perigo e de um alerta para a gente estar atento e dizer, não, estou ficando muito em casa, eu preciso, sim, é importante estar perto. Recentemente, uma pessoa muito querida da minha família perdeu uma parente pelo lado do marido, uma morte trágica, jovem, e ela dizia para mim, Silvia, o que eu falo para ela nessa hora? E eu disse, não fale nada, abrace. Até porque esses clichês, numa situação dessa, gente, só fazem mal. Está melhor com Deus, descansou, seja forte, vai passar. Isso não ajuda em nada, isso traz pesos. E eu disse, você esteja lá e abrace e diga, eu estou aqui com você. E aí ela disse, mas é isso? Eu falei, isso é mais difícil do que dizer uma frase dessas clichês que só atrapalham. Esteja lá, esteja inteira lá e diga, eu vim aqui para estar com você. Então, a gente precisa de pessoas, inclusive para celebrar, né? Porque você tem uma festa e não tem com quem celebrar, você ter uma notícia boa e não tem para quem ligar ou para quem encontrar e falar, eu preciso te falar de uma coisa boa que aconteceu, não dá para guardar só para mim, ou de uma dor, estou vivendo uma dor. Eu, nesse final de semana, eu tive um velório no sábado e outro no domingo, e fiz questão de ir, porque eu sei que para aquelas pessoas tinha um significado, e tinha para mim também, porque eram pessoas que eu amava muito. Então, a gente vive isso, porque tem o dia que a gente chora e chora junto, mas tem o dia que a gente se alegra. Aliás, a gente precisa das duas, senão a gente, né, corre o risco de se perder em um dos lados só. Mas aí a gente vai se dando conta da importância dessas amizades e dessas amizades espirituais, onde eu posso abrir meu coração e não ser julgada, eu ser acolhida, acolhido, e se precisar, se necessário, uma exortação, sim, porque a Bíblia nos fala isso, né? Que nós, na mediação do Espírito Santo, vamos nos ajudando. Lógico, não acusando, mas perguntando: será que isso foi o melhor que você fez? Como você se sentiu com essa decisão? E a gente vai também nesse processo
se percebendo, não só percebendo o outro, mas a gente se percebendo. Então, a importância das relações, dos relacionamentos, e volto a dizer, não dá para ser com muita gente. Hoje, os estudos estão mostrando as amizades, elas precisam de manutenção. E não dá para ter manutenção com muita gente. Mas com algumas pessoas, isso vale a pena. Isso tem significado. E nessa relação com Deus, nessa experiência com Deus, né? Quando Deus está dizendo em tantos textos, né? Eu estou com você. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu estou com você. Eu vou atravessar com você. Quando ele diz que eu mandarei o Consolador, que estará sempre com vocês, eu não vou abandonar vocês, vocês não estarão sozinhos, não estarão sozinhas. Então, eu digo, sim, Jesus, eu quero cada vez mais ter essa consciência da tua presença em mim. Eu sou morada do Espírito Santo, ele está comigo, ele está em mim, ele se revela para mim. Então, ok, em algum momento eu senti uma solidão, acontece. E no vídeo eu falo algo que, quando eu falei aquilo, eu falei, foi de impacto para mim. Eu falei, a gente não precisa morar na solidão. Vai ter momentos? Pode ser que tenha mesmo. A gente também não precisa, né, criar uma fantasia. Não, pode ser que aconteçam momentos em que a gente vai estar em uma solidão, mas eu não preciso morar nela, eu não preciso ficar nela, eu não preciso fazer dela o meu lugar. Não, isso adoece, isso me faz mal, isso me rouba a vida. Eu estava lendo esses dias por conta de tudo isso, né, de tantos estudos, e a pessoa dizia assim: vai para a rua, vai encontrar as pessoas, vai falar bom dia pro moço que está passeando com o cachorro. E aqui onde eu moro tem muito moças e moços passeando com o cachorro. Eu vou fazer a caminhada, passa e diz bom dia, bom trabalho para você, puxa, bom dia para você também, sabe? Vai respirar, vai se dar conta de que a vida está acontecendo, não fica preso nesse lugar, busque ajuda, é importante, não é? Então, esse caminho, tem um livro, eu estou até com ele aqui, um livro muito bonito, do José Tolentino, ele é um padre católico, e ele diz: nenhum caminho será longo, tendo amizades, caminhando com pessoas, né? Tendo amigos e amigas espirituais. Então, pastor Bruno, eu vou precisar parar porque eu vou entrar numa aula, mas não, eu ia continuar Muito bom. falando porque é algo que me abençoa muito e estou muito feliz Amém. de poder compartilhar com vocês e espero que essa partilha chegue ao coração de cada um. E as mulheres convidadas para sábado, a partir das 10 horas, também estarem com a gente no Celebrar por Ser. Exatamente, pastora Silvia, foi só um aquecimento. Sábado, às 10 da manhã, e Bible Online vai receber o link. Durante as Sim. falas vai ter um momento de partilha. Vocês vão poder entrar aqui no Zoom para compartilhar umas com as outras. Então, pastora Silva, muito obrigado. É só fazer mais um pedido. Eu sei que o tempo está curto. Orar. Orar por nós Sim. e levantar a Deus essa oração para que a gente possa saber que Deus está. Deus está. E enquanto você falava, e hoje também lendo sobre o tema, eu me deparei, pastora, com uma frase de uma autora brasileira, a Lia Luft. Ela escreveu Uhum. Pensar é Transgredir, né? E ela fala que a solidão é um campo muito vasto para ser atravessado a sós. Isso me atravessou. Exatamente. E, E não e eu precisamos, né? não precisamos. E aí eu lembro de, Precisamos. aí na hora eu lembrei de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ele sentiu a solidão
para que hoje Uhum. possa se compadecer de cada um de nós. Então, Uhum. é isso. Se puder orar por nós, agradeça a Deus pela sua Sim. vida, pastora, e nos conduza nessa oração. Amém. Amém. Deus nosso Pai, é tão especial estar em comunhão com meus irmãos e minhas irmãs, de lugares distantes, de lugares perto, mas todos e todas unidos, com o mesmo coração e sabendo da tua presença aqui entre nós. O Senhor participa dessa nossa mesa da comunhão. O Senhor está aqui. Inclusive, o Senhor é um convidado de honra para estar aqui. Que especial, Senhor, que a tua presença ela é constante. Por vezes, a gente é que não reconhece, é que não percebe, porque estamos tão sobrecarregados e sobrecarregadas, com tanta ansiedade, com tanta preocupação, com as lutas, que não nos damos conta que o Senhor está. Então, Deus, pedimos que a gente tenha essa sensibilidade do Espírito para te reconhecer e saber: não estou sozinha. A boa mão do Senhor está sobre nós, sobre cada uma de nós. E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou, nos fez pessoas amadas e nos tornou também pessoas que amam. Sim, Pai, a partir da experiência com teu amor, nós podemos amar. E a partir desse amor, podemos nos relacionar, podemos nos tornar um com tantas pessoas, amigos, amigas, irmãos, irmãos, que podem caminhar com a gente. Obrigada, Senhor, que cada uma, nessa noite possa perceber o valor de amizades, possa redimir algumas amizades, alguns relacionamentos que feriram, que magoaram, que machucaram, que levaram para longe, que o Senhor mesmo possa restaurar, possa curar. E, Pai, nos livra dessa autossuficiência, de que nós sozinhos nos bastamos. Não, o Senhor não nos fez assim. O Senhor não nos criou assim. Nós somos o corpo. Nenhuma parte do corpo pode dizer para outra que não precisa dela. Não, Pai, que a gente se reconheça parte de um corpo e como somos abençoados mutuamente. Sim, Deus, eu peço mais uma vez por cada um desses meus irmãos e irmãs tão preciosos, preciosas, que a tua boa mão alcance a cada um onde está. Que esse lugar onde eles estão seja invadido pela tua presença amorosa, trazendo um bálsamo de alegria, de esperança, de paz. Abençoa, Senhor, abençoa poderosamente cada um dos meus irmãos, minhas irmãs. Obrigada pela vida do pastor Bruno, por esse pastoreio tão bonito que ele faz com esses irmãos e irmãs. Oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Amém. pastora Silvia. Muito obrigado. Até sábado. Vou continuar De aqui com o mim. pessoal do Bible Online. A gente vai fazer algumas dinâmicas para viver justamente essa experiência de comunidade. Então, Sim. um beijo no coração, pastora. Muito obrigado, hein? Beijo a todos e todas. Muito bom estar com vocês. Quero voltar, tá, pastor Bruno? Me chama de novo. Com certeza. Um abraço, Tchau, queridas. pastora. Um beijo. Um Tchau. beijo. Pessoal, que alegria, que bom, que tempo maravilhoso, que tempo de paz. Deixa eu só verificar aqui. O meu som tá baixo, pessoal? Só para eu fazer um teste aqui. Tá baixinho? Só um instantinho, então. Pera aí, que eu tenho algumas coisas para falar com vocês ainda. Mas deixa eu ver esse som aqui. Poxa vida. Só um instantinho. Tá baixo, né? Deixa eu pegar aqui um fone para ver se melhora. Só um instantinho, tá?
Aí a gente já resolve. Então, ó, eu fiz o vídeo enquanto ela tava orando, pessoal, pra gente postar. É que a agenda dela hoje tá corrida, mas. E aí eu fiz gravando aqui a oração. Ficou bonito. É, fui esperto. Deixa eu fazer um teste aqui, pessoal. Pera aí. Só um instantinho, tá? Pra ver se melhora aqui o nosso som. Pera aí. Pera aí. Vê se melhorou ou tá a mesma coisa, por favor. Melhorou? Vê aí se melhorou. Testando som, um, dois, três, ó. Aí eu vou assim, hein? Tá legal? Que bom. Pessoal, obrigado por avisar. Depois eu vejo aqui a configuração para ver a questão do telefone. Ó, a sua Beth falou que tá baixa ainda, né? Mas dá pra ouvir? Deixa eu ver aí. Tá dando pra ouvir, pessoal? Boa. Pessoal, só complementar, aliás, na verdade não precisa complementar, a palavra não seria essa, né? Só um instantinho. Deixa eu ver aqui, pessoal. Poxa, tá baixo ainda? Só um instantinho. Deixa eu fazer um teste aqui. Só um instantinho. Vamos ver. Ei, testando o som. Ajustar o volume. Deixa eu botar aqui no último. Aumentou bem agora? Ficou bom? Aí sim, pronto. Ótimo, graças a Deus. E agora, tá legal? Assim? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Obrigado, pessoal, pelo feedback. E já na primeira vez teve um dia também que estava bem baixinho. Tá top agora, show. Vou repetir aqui a frase que estava abaixo do meu som, né? A frase é da Lia Luft. Ela fala: a solidão é um campo muito vasto para ser atravessado a sós. A solidão é um campo muito vasto para ser atravessado a sós. E, e a gente precisa estar atento com isso. Eu lembrava, enquanto a pastora Silva falava, daquele episódio da mulher que sofria com uma hemorragia, lembra? A famosa história da mulher de fluxo de sangue, né? E agora na IBAB a gente está com a série Histórias que Tocam a Nossa História, Novo Testamento. E vamos falar sobre as parábolas de Jesus e os milagres de Jesus. E esse milagre é muito interessante porque diz a Bíblia que quando ela toca, né, na orla de Jesus, na pontinha das vestes de Jesus, né, no meio daquela multidão, Jesus pergunta: quem me tocou? E é interessante porque Jesus tem a sensibilidade de, no meio da multidão, perceber que alguém tocou nele. Porque às vezes na multidão, né, a gente se esbarra, né? Quem aí mora em cidade grande, capital, sabe? Imagina, você tá às 6 horas da tarde no metrô, na central do Brasil, do Rio de Janeiro. Não tem como você não ser esbarrado por alguém. Alguém vai te esbarrar. Aqui na Bible Online, talvez, temos aqui hoje cerca de 120 pessoas, mas será que no meio dessa multidão, que é a nossa nuvem e Bible Online, a gente consegue ir além do esbarrão e possibilitar toques? Porque o que configura o toque? Jesus fala, né? Alguém me tocou. Aí até Pedro fala: Senhor, você está de brincadeira? Alguém te tocou? Tem uma multidão. Aí Jesus fala assim, vocês lembram? Alguém me tocou sim, porque de mim saiu virtude. Não é isso? Lembra? Isso é que configura toque. E que virtude é essa, senão a própria vida de Jesus que flui do nosso interior? Quando Jesus fala: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa própria vida que é Ele, que brota, vem dele, brota em nós e salta de nós para o outro. Então, tocar o outro é uma forma de transferir virtude ou compartilhar Jesus para o outro. Isso que configura toque. Diferente do esbarrão, que pode ser sem querer, os toques, eles são intencionais. E como a pastora Silva falou, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa aqui no ambiente nosso de comunidade viver de fato essa verdade, para além de uma conexão, mas para gerar
vínculo. E aí é legal porque nessa história, né, da mulher do fluxo de sangue, lá de Lucas 8, quando ela percebe que ela toca Jesus e é curada, ela tem uma reação linda. A Bíblia fala que, percebendo então ela que não poderia mais passar desapercebida, porque ela vivia uma solidão. Ela vivia uma solidão por conta de uma doença que a tornava ritualmente e socialmente impura para aquela sociedade. Ela vivia afastada das pessoas, ela carregava vergonha, ela era invisível. Mas ao tocar Jesus, acontece o maior milagre. Ela se torna visível. Foi o que a pastora Silva falou, ela passa a olhar nos olhos uns dos outros. Isso é lindo, gente. Isso é muito lindo. E a Bíblia fala que ela, percebendo que não poderia mais passar desapercebida, ela se apresenta e fala: Foi eu que te toquei, Jesus. Aí Jesus fala: Filha, olha que lindo. Filha, a tua fé te salvou. Esse filha é uma reintegração. Você não é mais a mulher do fluxo, você não é mais uma pessoa que vive à margem, você agora é filha, você pertence. A solidão, que é esse campo vasto que a gente não pode atravessar sozinho, ela precisa desses encontros de toques e Bible Online. Em nome de Jesus. Porque sem esses toques não há curas. A gente continua no meio de uma multidão e vivendo, paradoxalmente, uma solidão acompanhada. E minha oração, meu desejo é que a gente, como comunidade BAB, a gente possa, para além da conexão, gerar vínculos. Porque é para isso que a gente foi chamado, amém? Então, que possamos viver isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente dividir aqui as salas para justamente termos esse momento, né, de troca, de toques, de conversas, deixa eu passar aqui alguns recados importantes, pessoal. Por favor, não vai embora ainda não, você que talvez não possa ficar, né, na partilha, né, de conversas. São 7h40 aqui no Brasil ainda. Em tese temos aí mais 20 minutinhos, hoje está um pouco mais cedo. Deixa eu trazer aqui um recado muito importante para vocês. Vou até compartilhar aqui a minha tela. Só um instantinho. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ó, vocês lembram que o pastor Robson Jacinto esteve aqui com a gente falando sobre Baba Educação. Então estou trazendo aqui a novidade. Nós vamos ter semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, a aula magna do Vida e Missão. O que é o Vida e Missão? Vida e Missão é o curso teológico da IBAB, tá bom? E essa aula magna vai ser com... Acho que vocês conhecem aí, né? Vai ser o pastor Robson Jacinto e o pastor Zé Bruno. É o Zé Bruno mesmo, lá do Resgate. Lembra do Zé Bruno? Zé Bruno tá aqui pertinho de mim, aqui em Guarulhos, aqui na Casa da Rocha. Aí. Então ele vai estar com a gente e essa aula magna vai ser transmitida. A gente vai colocar o link lá no grupo, na nossa comunidade do WhatsApp. Para você que é Bible Online, você poder participar. Mas você não precisa esperar a aula magna do dia 11 para participar. Porque eu já quero deixar aqui o recado para vocês e trazer um caminho para quem tiver interesse em fazer o curso Vida em Missão, você já pode se inscrever. Eu vou compartilhar aqui a tela com todas as informações. E, gente, esse curso, ele é um dos, como eu te falei, ele é um curso de teologia da IBAB. Então, ele tem um custo, um investimento, tá? Então, nesse primeiro semestre, o curso teológico da IBAB, Vida e Missão, vai trabalhar o módulo Igreja. São 4 módulos por semestre, né? O primeiro módulo é Igreja. E aí, como é que vai funcionar, pessoal? Deixa eu passar aqui para vocês o recado. E aí é muito importante as suas expectativas estarem bem alinhadas, tá? O curso vai começar dia 17 de março. Pastor Robson e equipe me passou tudo aqui para a gente trazer para vocês. Vai ter duração de 5 meses. É a primeira vez que a gente está fazendo online, sabe por causa de quê? Por causa de vocês, IBAB Online. Nunca antes na história da IBAB, são 11 anos de IBAB, de Vida e Missão. Nunca antes teve uma turma online. Vai ter para a IBAB Online. Vai ser toda terça-feira, das 20 às 20h30.
tá bom? Toda terça-feira no Zoom, das 20 às 20h30. Não é aqui pelo esse nosso Zoom, quem for participar vai entrar lá num grupo específico, vai receber os acessos. E esse curso, ele tem um investimento, são essas condições aqui, tá? Qualquer coisa, você pode tirar dúvidas com o canal que eu vou deixar aqui para vocês. É R$ 660, mas pode parcelar em 6 vezes de 110. A gente conseguiu aqui um desconto. No presencial, se eu não me engano, tá quase R$ 1.000 o presencial. E no online a gente conseguiu um desconto lá com a faculdade que a gente tem parceria. E aí, pessoal, para garantir a experiência, as vagas são limitadas a 25 participantes, tá bom? Por que isso? Aí o pastor Robson estava me explicando. Para a gente aqui não perder a qualidade da experiência. Então tem toda uma pedagogia por trás do curso, então é no máximo para 25 pessoas. Você pode ter todas as informações lá no site do IBAB Educação, que é esse aqui, www.ibabeducação.com.br, beleza? Mas se você já quiser participar, acessa, eu vou deixar aqui o link no chat, ibab.online/vida em missão. Você vai preencher um formulário com seu nome, seu WhatsApp, seu e-mail, e aí o pessoal da Secretaria do Vida em Missão vai entrar em contato com você para alinhar os meios de pagamento, alinhar cronograma. Então, primeira mão, pessoal, marca na tua agenda. Dia 11 de março, aula magna com Zé Bruno, todo mundo pode participar, vai ser ao vivo, vai estar lá no YouTube, enfim. E dia 17 começa o Vida em Missão para o IBAB Online. Se você tem interesse, acessa aqui esse link, coloca seu nome, seu WhatsApp, que o pessoal já vai reservar a sua vaga e combinar, tá bom, pessoal? Então, isso é um recado muito importante. Eu diria que isso aqui é algo inédito, tá? É a primeira vez que a gente está fazendo como IBAB, trazendo Vida em Missão, que é o curso teológico da IBAB. E lembra que o pastor Robson falou, esse curso especificamente, ele tem esse investimento, por ser um curso teológico. Mais para frente, depois vocês vão ter outros programas também, como o Estude Sua Bíblia e tudo mais, mas é uma outra experiência, tá? Esse aqui é o Vida em Missão. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui o chat que o pessoal estava falando. Só um instantinho, deixa eu voltar. Peraí. Pronto. Legal. Qualquer um, Fábio, pode fazer o curso. O curso, ele é para todos. Vou deixar aqui o link. Ele não é só para pastor, não. Pelo contrário. Isso aqui é... Ó, tá aqui, tá? Beatriz, Fábio. Ótimo. Ok, pessoal? Sobre o Vida em Missão, tá aí. Vou deixar depois lá no grupo também as informações. E é isso. O próximo assunto aqui que a irmã Ilceli já até antecipou é sobre o nosso aniversário da IBAB. Então, você que pretende estar na IBAB aqui no dias 1º, 2 e 3 de maio, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Temos um grupo no WhatsApp onde os irmãos estão trocando figurinhas e ideias sobre o local de hospedagem, dicas. Então, assim, se você quiser participar com a gente, venha, porque vai ser muito bom. O link do formulário para você preencher e entrar no grupo do WhatsApp é esse aqui que eu vou deixar, tá bom? E deixa eu responder aqui a sua pergunta, minha irmã. Olha, é possível saber qual vai ser a programação do dia 1º de maio? Gostaria de participar, mas preciso dessa posição para marcar passagem e hospedagem. Minha irmã, a programação do dia 1º e 2 de maio, nós só vamos ter isso mais para frente, porque toda a IBAB se reúne para organizar os dias. E aí eu vou te dar uma orientação. Não necessariamente você precisa saber da programação do dia. Graças a Deus. Aqui, porque eu vim aqui. Pronto, fechei aqui o microfone. E aí é que vazou um áudio aqui de alguém. Minha irmã, a programação do dia 1º e dia 2, o que eu passo para você? É o dia inteiro, das 9 da manhã às 4 da tarde. O que vai ter de recheio, se vai ser a Marcena, se vai ser o Baruque, se vai ter Marcos Almeida, pregação do Ed, pregação do Quênia, isso a gente ainda vai perceber, entendeu? Vai fazer o cronograma, porque envolve muita coisa. Então, qual é a minha dica? Não precisa esperar saber o que vai ter de recheio, basta saber que vai ter pão. Entendeu a analogia? É dia 1º e dia 2, da manhã até a tarde, festa na IBAB. Então, não se prenda a isso se você quiser para comprar. No domingo, dia 3, aí é lindo. É ceia. E como é que vai ser a experiência, pessoal? Nós vamos receber os irmãos da IBAB Online. Tem algum áudio aqui vazando? Deixa eu fechar aqui. Só um instantinho.
Pronto, fechei. Depois a gente libera aqui. Pronto. No dia 3 de maio, pessoal, vai ser lindo. Nós vamos ter a ceia memorial na IBAB. Às 11 horas vai ser um período que a gente vai reservar. E aí, ó, conta pra ninguém não, tá? Eu já até combinei com a Marcena já. Que a Marcena que cuida lá da liturgia do domingo, já combinei com ela já. E com o pastor Kenner. Como é que vai funcionar? Quem estiver lá presencialmente com a gente, antes da palavra, a gente vai fazer uma oração de gratidão pela IBAB Online. Então você vai poder ficar em pé, o pessoal do telão vai entrar, pastor Kenny vai orar, a gente vai agradecer. E aí, nós vamos combinar, já estou aqui dando spoiler para vocês, tá? De cada um, quem puder levar um pão, um biscoito ou bolacha, se você não é carioca como eu, né? Um suco, um refrigerante. Na IBAB nós temos uma cultura de mesa comunitária. A gente vai ter uma salinha lá para depois da celebração a gente ir para a mesa comunitária, lanchar, conversar, bater papo. E depois disso, quem tiver lá fazer um tour pela IBAB para conhecer a IBAB por dentro, tá bom? E o pessoal que não tiver presencialmente também pode participar de forma online desse tour e tudo mais, tá bom? Então esses são os detalhes da nossa celebração do dia 3 de maio. Esse já tem um detalhe já. Agora, do dia 1º, dia 2, pessoal, só mais para frente. E de falar, é mais para frente mesmo, porque a IBAB ainda tem Páscoa para planejar, tem aí agora muitos eventos. Então, depois que a gente vai sentar para planejar tudo sobre o dia 1º e dia 2. Tá bom, pessoal? Combinado? Respondida a pergunta, minha irmã Ilcele, qualquer coisa, você manda lá no grupo e vamos que vamos. Tá certo? Pessoal, quero aproveitar aqui e agradecer a Deus. A irmã Solange hoje está fazendo aniversário, né? Não sei quem mais está fazendo aniversário aqui. Se tiver no mês de março, coloca aqui no chat. Eu sei que hoje é da irmã Solange, né? E aí eu quero aqui agradecer a Deus pelos aniversariantes e pela vida da irmã Solange. Ah, fez domingo, André? Que legal, que bênção. Poxa, Deus abençoe. Não vou cantar parabéns aqui não, senão o som vai estalar, né? Mas olha aí, Solange, que Deus abençoe sua vida, minha irmã, que o Senhor possa te dar um novo ciclo aí, repleto de realizações. Irmã Andréa também, parabéns pelo seu aniversário, agora recentemente, que seja aí um ciclo de muitas felicidades e que a gente possa estar junto, vivendo essa comunidade na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe, ó. Pessoal, vai dar bolo aí pra irmã Solange e pra irmã André, hein? Pelo amor de Deus, hein? Glória a Deus, que bom, parabéns. Amém. Amém. Pessoal, vamos então fazer a divisão das salas? Você que pode ficar com a gente até aí umas 40 minutos, fique, se não, fique tranquilo, nós vamos orar aqui agora, agradecendo a Deus por esse encontro de palavra e oração. Quem puder ir para as salas, e aqui vou deixar uma dica, pessoal, vamos dividir aqui as salas de forma aleatória, e aí até para a gente tentar viver essa experiência que a pastora Silva trouxe para a gente, né? Fala seu nome, fala de onde você é e o que te levou até aqui. E dá 5 minutinhos para cada um falar. Eu acho legal isso. Então imagina, ó, eu sou o Bruno, sou aqui de Guarulhos, ó, cheguei aqui na IBAB, tô aqui com vocês para conversar, para ter esse momento de conexão. E se puder no final, troca o WhatsApp, coloca lá nos grupos das regiões. É isso, gente. Esse momento é de conversa. A irmã Midian, que está aqui, que participa do CR e é uma das voluntárias, ela sabe que no CR tem partilha. É uma outra dinâmica. Aí tem tempo para cada um falar, tem ali alguém moderando. Aqui não, é uma conversa. Então, vocês mesmos combinem, né? Para cada um falar um pouco. E aí conversa. Com o nome, de onde você é e qual foi sua experiência até aqui, que é uma forma da gente conseguir. E aí, irmão Alberto, na verdade, a gente está intercalando. Porque como todo mês a gente faz os encontros aqui por região, muita gente da região às vezes fica sem ninguém. Aí o aleatório é uma forma de vocês se conectarem também. Aí a gente vai sempre intercalando aleatório e região. Aleatório e região, tá bom? Então é desse jeito que a gente vai fazer hoje, sabendo para a gente sempre dosar para ter essa comunicação. Porque às vezes tem alguns irmãos, por exemplo, o Espírito Santo fica sem ninguém, IBAB Internacional fica sem ninguém. Então é uma forma da gente viver a comunidade, sabendo que, como diz o pastor Robson, né, na pregação dele, a geografia do Espírito, ela não é geográfica, ela é do Espírito. Então a gente não se limita só à geografia do Espírito, tá bom, pessoal? Beleza? Amém? Então tá bom.
Senhor, obrigado, Pai, por esse encontro, por esse momento, pela vida da pastora Silvia. Nossas expectativas estão alinhadas para aquilo que o Senhor tem para nos comunicar no sábado, especialmente aqui para as mulheres, nos celebrar por ser mulher. Obrigado, Senhor. E que a gente possa agora viver um tempo de comunidade, de conversa, para se conectar, para interagir, para se humanizar uns com os outros, Senhor. Ajude-nos, Pai, e que a gente possa seguir vivendo de forma pulsante o ser comunidade no Senhor, em nome de Jesus. Oramos, amém, amém e amém. Amém? Meu irmão, minha irmã, quem não puder ficar, fica à vontade. Oficialmente o encontro termina aqui, né? 5 para as 8 horas, mas quem puder, fique, que vai ser muito bom para a gente viver essa experiência de partilha e de conversa, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui as salas, só um instantinho.